Bom, hoje eu quero falar com vocês que o milagre está na sua boca. Amém? Mais perto do que você imagina. Jeremias capítulo 1, versículo 9, disse o Senhor ao profeta, presta atenção: eis que a partir de hoje, de agora, eu coloco as minhas palavras na sua boca. Então presta atenção aqui, olha. As nossas palavras têm o poder de criar. Quando você fala algo, você está dando passagem para que tudo aquilo que Deus planejou para você vá adiante de ti. Uma coisa é, por exemplo, você crer na cura. Outra coisa bem diferente é você declarar: eu estou curado. São duas coisas distintas. Isso proporciona cura, proporciona libertação também. Não se trata apenas de crer que você é abençoado, de crer no favor de Deus. É você experimentar isso na sua vida. E é com essas palavras que eu continuo dizendo aqui em 2 Coríntios, que diz o seguinte: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também, o quê? Falamos. Você não pode apenas crer, porque você já leu lá em Tiago, que até o diabo crê, não é assim? Mas o diabo, ele, diferentemente de nós, ele não confessa. Os demônios creem, mas não confessam. Você não, você crê e confessa. Quando você crê com o coração e confessa com seus lábios, você experimenta o favor de Deus, o milagre do Senhor. Quando você diz: eu sou abençoado, eu tenho o favor de Deus, eu vou quitar essa dívida, anjos começam a trabalhar. Quando você libera a palavra, anjos começam a trabalhar, as coisas vão começar a cooperar em seu favor, e as pessoas certas vão começar a rastrear você. O pastor Vitor Hugo, grande conferencista internacional, pregando certo dia, ele falou que Deus, quando você recebe o Espírito Santo, ele coloca um chip dentro de você. Esse chip, ele aciona as portas automáticas. É como se você entrasse num prédio e quando então o sensor, ele reconhecesse o chip dentro de você, ele já abria as portas, como acontece aí naturalmente. É assim que acontece com quem tem o Espírito Santo. Você vai andando pela fé e as portas vão se abrindo para você. O tapete vai sendo estendido para você passar. As oportunidades vão surgindo diante de você. Por quê? Porque você carrega uma semente de grandeza dentro de você. Então, olha só aqui, em primeiro lugar, o espírito da fé está em nossas palavras. Aprenda isso. Aprenda a declarar. Abra sua boca não para murmurar, para reclamar, para falar mal, para amaldiçoar. Abra a sua boca para liberar a palavra de Deus, aquilo que você quer que aconteça. Você pode ter um pensamento positivo acerca das palavras de Deus, das promessas, mas nada vai acontecer na sua vida até que você abra a sua boca e declare. O milagre está na sua boca, a cura está na sua boca, a libertação também está na sua boca, novos níveis estão na sua boca. Quando você está lutando, por exemplo, contra uma enfermidade, é fácil falar sobre a doença, é fácil falar sobre o diagnóstico médico, os nomes, os textos enormes sobre a doença, mas não é isso que você precisa declarar. Você precisa declarar a cura sobre a enfermidade. Você precisa não dizer: eu conheço essa enfermidade, o que está acontecendo comigo. Você precisa, na verdade, saber que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Lá em Joel, no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte. Tem que dizer.
tem que falar. Você não pode se calar diante de uma fraqueza. Se você mesmo se sentir fraco, diga: eu não sou fraco, eu sou forte. E essa é a verdade que você precisa declarar aí dentro do seu coração. A Bíblia não fala: chame outros fracos para conversar sobre a fraqueza de vocês. Não está escrito na Bíblia. Diga ao fraco: eu sou forte. Então você vai experimentar também o livramento de Deus. Olha só, você tem que mudar as suas palavras. Você tem que corrigir velhos hábitos, se policiar e não liberar coisas que você não quer que aconteçam na sua vida. Não libere as palavras. Você precisa sempre ser positivo nessa questão. Eu não estou falando aqui, entenda muito bem, para você negar fatos. Não é isso. Eu estou falando simplesmente o que Deus pensa sobre você. Você pode estar, por exemplo, hoje numa posição desfavorável, mas não é essa a posição que Deus preparou para você. Concorda comigo? Não é essa. Você pode estar passando por uma prova muito grande agora, mas essa dificuldade não é permanente. Ela é transitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O problema que passamos não é para nos destruir, mas é para nos aperfeiçoar. Tem essa revelação, sua vida vai mudar. O número dos meus dias, por exemplo, estão contados e determinados por Deus. É Deus quem determina, não é o homem. Deus é quem tem um plano maravilhoso na sua vida, e Ele vai cumprir esse plano. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta também que Deus fecha, ninguém abre. É como aqueles potes, né, de azeitona, que Deus ele aperta de tal maneira que não tem ninguém que consegue abrir. Essa é a forma como Deus trabalha na nossa vida também. Você ainda não se sente curado? Continue declarando a sua cura. Você ainda não se encontra do jeito que você gostaria, mas continue declarando o que Deus ele plantou no seu coração. Diga: eu sou forte. Mesmo que o diagnóstico médico seja desfavorável, eu não creio que aquilo ali é a palavra final. O meu Deus é quem dá a palavra final. Quando Davi ele enfrentou o gigante Golias era quase que o dobro da altura de Davi. Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas, que não tinha experiência de guerra, nem treinamento militar, mas ele mesmo assim enfrentou e venceu o gigante Golias. Agora, o que eu quero destacar nessa história foram as palavras de Davi. Olha só o peso das palavras de Davi quando ele enfrentou o gigante Golias. E disse Davi ao filisteu: Golias, presta atenção, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. Foi uma palavra forte, não foi? Demais, irmãos. Era só um jovem, sem experiência de guerra. Ele falou isso para o maior guerreiro do mundo, daqueles tempos. Ele falou que todo o exército inimigo, naquele dia, iria virar a comida das aves dos céus. Davi sabia o que ele tinha em seus lábios. Eu não estava lá, mas se eu tivesse, eu constataria que naquele momento, Golias, ele tremeu. Golias sentiu o golpe nessa hora. Não foi quando a pedra atingiu a sua testa, mas foi quando Davi liberou essa palavra. Quando Davi disse tais palavras, todo mundo se calou, porque foram palavras carregadas de autoridade, porque Davi entendia esse princípio de que o milagre está na sua boca, e você deve fazer o mesmo também. Quando você estiver diante de um gigante, de uma barreira intransponível, de um desafio que não tem solução, você vai olhar para ele e você vai se dirigir ao seu problema e declarar: hoje mesmo eu vou vencer você
em nome do Senhor dos Exércitos. É essa a atitude que Deus espera de nós. A Bíblia fala, irmãos, que quando 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer assunto que seja vontade de Deus, isso acontecerá. No caso de Davi ali, não havia concordância. Seus irmãos não concordavam com ele, seu pai não acreditava nele, Saul também não, os filisteus muito menos. Ele não tinha ninguém para concordar com ele. Mas quando você não tiver ninguém para concordar com você, concorde consigo mesmo. Olha para o espelho e fala assim: você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Diga: você é filha do Deus Altíssimo, e tudo que Deus planejou vai se cumprir na sua vida. Amém. E você então está concordando com Deus. Na verdade, viver pela fé é você concordar com Deus, com o que Ele diz a seu respeito, com o que Ele planejou, com o plano que Ele estabeleceu para você. Você diz: eu concordo com o que Deus planejou para mim, eu vou viver o melhor desta terra, porque Deus já preparou isso para mim. Então comece a falar antes de acontecer. Deixa eu te dar aqui uma orientação. Aquele que confia no Senhor nunca queima a língua. Você pode queimar a língua para muita coisa lá fora que você fala, mas quando você está debaixo de uma promessa de Deus, que Deus inspirou o seu coração, você pode declarar que aquilo dali Deus vai te honrar. Em Tiago, aliás, em Gálatas 6, versículo 6, fala assim: Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que Ele semear, Ele vai colher. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre sempre o propósito para o qual Deus a designou. Quando Davi estava lá diante do gigante Golias, todo Israel e todo o exército filisteu estavam assistindo. Ele era um jovem e diante de todos ele teve a audácia de dizer com coragem que o problema estava resolvido. Porque Davi, ele sabia que suas palavras tinham poder. Eu pergunto para você: você acredita que as suas palavras também têm poder? Você crê que o milagre está na sua boca também? Então por que você ainda insiste em ficar calado diante de uma situação adversa? Abra a tua boca, irmã, e declara. Abra a tua boca, meu irmão, e conquista aquilo que Deus já conquistou por você. A gente dá vida às coisas quando nós as pronunciamos. Então comece a falar, comece a declarar, hoje mesmo. Então se você começa a falar palavras negativas, acontece a mesma coisa, só que o contrário. Se você começa a duvidar, começa a distanciar também, esfriar no propósito. Você não pode deixar que o medo, que a dúvida, que a incredulidade esteja nos seus lábios. Se você não tiver nada para falar, o melhor conselho é você se aquietar na presença de Deus e ficar quieto, calado, ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre um anjo que visitou Zacarias, marido de Isabel, os pais de João Batista. Sua mulher ficará grávida daqui a 1 ano, disse o anjo para Zacarias. Só que, quando Zacarias ouviu o anjo falar com ele, ele disse para o anjo: você deve ter batido no endereço errado. Você tem certeza do que você está falando? Porque eu sou velho, a minha mulher já é de idade avançada, nós nunca tivemos filhos, e agora você chega para mim e fala que daqui a 1 ano a minha mulher vai ter um filho? Como eu posso ter certeza disso? Está escrito lá. Como eu posso ter certeza disso? E ali ele argumentou com o anjo. Quando ele terminou de falar, o anjo respondeu a Zacarias: Zacarias, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que o que eu falei hoje para você aconteça, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão em tempo oportuno. Então olha só aqui, quando Zacarias duvidou da palavra do anjo, qual foi o castigo que o anjo deu para ele? Ficar mudo. Esse é o maior castigo que se pode dar a um crente. Você não pode falar mais nada. Irmãos, isso aqui é uma tortura para nós. Como é que você vai ficar sem poder orar, sem abrir a boca, sem declarar?
Foi o que Zacarias perguntou. Por quê? Porque ele duvidou da palavra de Deus. Ele duvidou. Então ele ficou literalmente 9 meses mudo. Ele se comunicava através de um tablet, né, daquela época. Ele escrevia numa plaquinha e as pessoas viam o que ele queria. E essa foi então a experiência que Zacarias viveu. Então, às vezes, você tem dito as palavras certas nos momentos especiais da vida, mas parece que as coisas não estão acontecendo. Mas tem uma palavra para te confirmar aqui, de que você não pode parar de declarar. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Observe essa expressão aí, confissão da esperança, é aquilo que você declarou. Então, guarda firme as palavras que você declarou, é a sua confissão da esperança, sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel, mesmo que os seus olhos não estejam vendo, não significa que não está acontecendo. Deus trabalha nos bastidores, Ele está trabalhando agora, por detrás das cortinas. Quando você lança uma semente no solo, e você fecha ela com terra, você acha que acabou, você acha que ela morreu, de que não tem mais esperança, só que debaixo da terra a coisa está acontecendo, amém? Eu não estou falando de sementes aqui nessa manhã, estou falando de você. Deus tem uma obra grande que está sendo aí, germinada debaixo do solo, que envolve você. Deus tem uma obra grande que Ele está fazendo atrás das cortinas. Daqui a pouco Deus vai descortinar e você vai ver a grande obra que Deus, Ele já fez. Cada vez que você declara a vitória, mais perto você fica do seu milagre. Cada vez que você abre a sua boca e você declara, mais o inimigo se afasta de ti. Cada vez que você disser, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou livre, você se tornará mais próximo, mais sadio e mais livre também. Porque o milagre está na nossa boca. O dia que você descobre isso e vive isso, você nunca mais vai querer ficar calado. Você nunca mais vai querer silenciar-se diante das circunstâncias. Porque as nossas palavras são como sementes. Quantos creem nisso? As nossas palavras são como sementes. Uma vez que elas são semeadas, elas vão dar fruto. Agora, não acontece da noite para o dia, não acontece na mesma estação. Muitas vezes tem que esperar 1 ou 2 estações, para que a palavra que você libera, ela se torne realidade também, tá? Quando falamos algo, aquilo começa a criar raízes debaixo da terra e crescer para baixo, e depois começa a crescer para cima. A Bíblia diz lá em Provérbios 12, versículo 14, que o homem comerá e se beneficiará do fruto da sua boca. Então, aquilo que você fala vai se desdobrar em benefícios para você, em sustento para você também. Fruto é assim, você planta hoje, você espera, você cuida, você rega, você protege, você vê crescer, depois você vai lá e colhe. E se você é agricultor, você vende e é abençoado com o fruto do seu trabalho. É assim que você vai viver, é assim que você vai ser sustentado. Quando você age assim de contínuo, é igual quem compra muito pela internet. Quem compra muito pela internet, todo dia está chegando encomenda na sua casa, não é assim? Todo dia está chegando uma coisa nova. Então é isso, você vai semeando e as respostas vão vindo na semana que vem, no mês que vem, está vindo daqui a 15 dias. Quando eu peço alguma coisa para Deus, é como se eu recebesse um código, onde eu pudesse consultar depois. Como é que está o andamento da minha bênção, Senhor? Aí eu vou lá orar, aí a mensagem que dá é, a sua bênção, filho, está em trânsito. Amém, irmãos? Diga comigo, a minha bênção está em trânsito. Está em trânsito, está chegando a qualquer momento. De repente vai bater na minha porta. Está chegando porque foi semente e as sementes elas vão crescer. O mesmo anjo que visitou Zacarias e Isabel foi também em outra casa. Quem lembra qual outra casa que o anjo foi?
na casa de Maria. A Bíblia fala que Maria ficou grávida, não de um homem, mas de uma palavra de Deus. Está vendo aí que o milagre está na boca da gente, na palavra? Maria não ficou grávida porque se deitou com um homem. Maria ficou grávida por causa de uma palavra que foi liberada na vida dela. Que palavra foi essa? O anjo aproximou-se dela e disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ao invés de argumentar com o anjo, como fez Zacarias, e dizer: isso é impossível, porque nem casada eu sou, Maria tem um diferencial, né, irmãos? Ela disse o seguinte: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o menino Jesus nasceu por causa de uma palavra. Olha só o poder das nossas palavras. O mundo gira através das nossas palavras. Quando você libera uma palavra, irmão, a palavra nunca volta atrás. A palavra, inclusive, ela não se perde na atmosfera. Por isso que a Bíblia fala que um dia nós vamos dar conta de todas as palavras que nós dissemos, Marcos, porque essas palavras estão por aí na atmosfera e Deus tem conhecimento de todas. Quando aqui ao lado tinha aquele monte de oração dos evangélicos, porque não tem mais, não sei se você reparou, tem 2 torres e tem bacias de transmissão. Um dia nós estávamos orando lá e Deus me deu a seguinte revelação: todas as orações que eram feitas naquele monte, as bacias de transmissão, elas levavam aquelas ondas para toda a cidade de Goiânia, e nós abençoávamos a cidade de Goiânia lá de cima, porque eu creio nesse poder da física, que leva até as pessoas. E no mundo espiritual, quando você libera uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir, porque Deus inspirou o seu coração para falar. Maria naquele dia simplesmente concordou com o anjo. É só isso que você precisa fazer. É só isso. Só, pastor? Você só precisa concordar com o anjo. Você só precisa concordar com Deus, com o que Ele está falando sobre você. Ela não quis debater com o anjo, como fez Zacarias. E tem muito crente que hoje quer debater com Deus. Deus fala uma coisa para ele, ele fala: não, eu não acredito nisso. Não é hora, isso é impossível. Na mesma coisa, se você não tiver cuidado, Deus vai fazer você ficar mudo. Me lembro quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, certo dia, eles estavam sem água para beber. Eles foram murmurar para Moisés, e Moisés procurou o Senhor e perguntou: Deus, o que eu faço? E Deus, ele disse o seguinte para Moisés: bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés foi lá e bateu a sua vara na rocha, e foi aquela festa em Refidim. Todos saciaram a sua sede, deram água para os seus animais e continuaram a jornada. 39 anos depois, aconteceu de novo. Está narrado lá em Números 20. O povo já estava quase chegando na terra prometida, e eles agora estavam de novo com falta de água. Eles foram a Moisés, Moisés perguntou ao Senhor, só que dessa vez, Deus disse assim para Moisés: Moisés, pega a sua vara, mas agora fale com a rocha, e ela verterá água. Só que Moisés estava tão habituado com aquela forma antiga de trabalhar, de servir, de ouvir Deus. O que ele fez? Ao invés de falar com a rocha, ele fez o quê? Ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, e por causa disso Moisés não pôde entrar na terra prometida. É sério, pessoal, isso é muito sério. Por causa disso, Moisés, você só vai ver com os olhos, mas você não vai entrar na terra prometida como os filhos de Israel vão entrar. Qual foi a diferença
de uma experiência para outra. Na primeira, tinha que bater. Na segunda, tinha que só falar. Existe uma simbologia aqui. Quando se fala bater na rocha, está se referindo à lei. Quando fala falar a rocha, está falando da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Para conseguir as coisas com Deus, você não precisa mais se matar. Você não precisa mais bater. Você não precisa mais sacrificar. Você precisa só o quê? Falar. Em meu nome, disse Jesus, vocês farão obras maiores do que essas que vocês estão me vendo fazer. Em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber veneno também não vai morrer. Por causa de quê? Do meu nome. Então, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, milagres acontecem. Simplesmente pelo fato de você falar. Em Romanos 10:10, fala que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Então ninguém é salvo se não confessar com os lábios. Meus irmãos, existe um tesouro, um poder sobrenatural nos nossos lábios. E é essa fé que eu quero compartilhar hoje com vocês. Não é preciso mais bater na rocha, só precisa hoje falar. O milagre está na sua boca. Você tem a chave de Davi, que abre todas as portas, que chama-se oração. É a oração que faz você romper na direção que Deus te criou. O que significa falar à rocha? Você pode não ser bom o suficiente para entrar no céu, mas você pode se tornar perfeito através do sacrifício de Jesus na cruz por você. Então isso é suficiente. Aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Aquele que pronunciar o nome de Jesus verá milagres acontecer. Diz a palavra: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês hoje não sabem, nem podem ver, mas vão acontecer. E finalizando aqui, a palavra do Senhor diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Amém? Percebeu aqui, ó? Se vocês tiverem fé e dizer, tem que falar. Tem que falar para o monte: monte, sai do meu caminho. Essas palavras o monte vai ouvir e ele se moverá para onde você mandar. Há poder em suas palavras, há um milagre na sua boca. E se você aceita essa palavra, eu creio e declaro que você vai comer do fruto da sua boca, e que você vai experimentar lugares onde você nunca imaginou estar. Declare a partir de hoje a sua cura, declare a sua libertação, declare a sua felicidade, declare a sua salvação, a sua satisfação plena, declare também a sua libertação, declare aquilo que Deus plantou no seu coração, e vai se tornar realidade, irmãos, porque quando Deus, Ele nos revela, nos desperta a falar, é porque Ele já tem o plano pronto, e eu creio que o Senhor, Ele vai tornar todos os seus sonhos em realidade, para a glória dEle, nesta terra, e para que os incrédulos possam ver que o nosso Deus é um Deus vivo. Se você crê, diga amém, e recebe essa palavra em nome de Jesus.